Certo. Então, vamos lá. Pessoal, então, eu tentei, assim, se eu organizar um slide aqui, porque quem me conhece sabe que eu sou tagarela, né? E gosto de... E quando o assunto é história da medicina, né? E aí eu empolgo. Então, eu tenho que construir um slide ou alguma coisa, um roteiro para seguir, porque senão a gente fica aqui até amanhã conversando sobre o assunto. Não que não seria bom, né? Claro que seria ótimo, mas é preciso respeitar um certo tempo também aqui. E aí, a minha fala de hoje, ela vai seguir duas partes principais. A primeira parte, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a construção do saber médico no medievo, como que, em quais níveis, de que forma acontecia a construção desse saber, né? Os currículos universitários, as teorias, as principais teorias médicas presentes nos manuais, né? E todo esse conhecimento, de que forma ele era construído? Era somente em ambiente formal, ali, nos estudos gerais, ou acontecia em outros espaços também, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse primeiro momento. E em um segundo momento, pensando em possibilidades de pesquisa, pensando em novas pesquisas sobre o medievo, e também aí eu trago algumas possibilidades, algumas delas eu tenho trabalhado, buscado soluções, hipóteses para elas, né, algumas soluções a partir do meu objeto de pesquisa, a partir das fontes que eu utilizo, e também pode ser aí uma motivação para que outras, né, tem inúmeros tratados médicos, cirúrgicos, farmacológicos, que ainda não foram analisados ou que possibilitam tem a possibilidade de novas análises, e espero que possa ajudar aí a incentivar novos pesquisadores ou novas pesquisas em história da medicina. Então, a primeira parte é a construção do saber médico no medievo. E aí eu começo falando um pouquinho sobre as duas fontes centrais da minha pesquisa. A primeira delas, né, é a cirurgia do mestre Henri de Mondeville. Henri de Mondeville, ele viveu entre 1260 e 1320. Ele foi um físico cirurgião francês, trabalhou na corte de Filipe IV Belo, na França, e também dos seus sucessores, né, dos seus filhos, né? Então, ele trabalhou ali, prestou serviço para alguns membros da dinastia capetinga ou capetiana, né? Também foi professor, mestre, né, na Universidade de Paris e de Montpellier, na França, e ele escreveu, deixou aí um legado, deixou uma fonte, uma obra que ficou incompleta em função de problemas de saúde, de uma tuberculose, que ele mesmo relata ao longo de sua obra, e que ficou incompleta, mas que incentivou, inclusive, um aluno dele a escrever também sobre cirurgia, a retomar alguns pontos que ele deixou incompletos. Então, o Henri de Mondeville é uma figura letrada, em primeiro lugar, né? Preciso que a gente faça essas colocações. Então, ele estudou artes liberais em Paris, medicina em Montpellier, cirurgia em Bolonha, teve contato com vários mestres importantes, e esses contatos, essas influências sofridas por ele, deram a oportunidade, as oportunidades abriram portas para que ele pudesse lecionar nos cursos superiores de medicina, né, nos estudos de medicina no medievo, e também de atuar como físico da corte. Então, ele é uma figura privilegiada, vamos dizer assim, nesse cenário,
Mas existiam outros praticantes, e eu vou falar um pouquinho também, ao longo da minha fala aqui, eu vou estar abordando um pouquinho das outras formas de se conhecer, de construir esse saber médico. Mas uma das fontes centrais, essa fonte eu trabalho desde a graduação, então a cirurgia do Henri de Mondeville me acompanha aí há alguns anos, né, da graduação, mestrado e agora no doutorado. E a outra fonte, né, central, um outro manual importante aqui é a cirurgia magna, ou a grande cirurgia, de Guy de Chauliac, que teve aulas com Henri de Mondeville, ele viveu um pouquinho durante e posteriormente a Henri de Mondeville, e escreveu, deu continuidade a muitos pontos que Henri de Mondeville não conseguiu em função dos seus problemas de saúde. Então, as duas obras seguem um padrão de escrita de muitos textos, não todos, mas de muitos tratados cirúrgicos, que é de iniciar com a anatomia e de finalizar com doutrinas farmacológicas. E no meio, ali no meio entre a anatomia e a farmacologia, havia ali a terapêutica, a cirurgia, as intervenções cirúrgicas e terapêuticas ao longo desse trabalho. Então, ele vai falar de diversos ferimentos, de diversos tratamentos ao longo dessa pesquisa. Então, o padrão de escrita dos dois é bem parecido. São dois franceses. O Guy de Chauliac, ele também trabalhou para a corte, mas trabalhou para a corte papal. Então, ele teve uma participação maior ali nas cortes papais do seu tempo ali. Então, é uma obra muito importante porque dá continuidade e também faz críticas ao seu mestre. Então, por isso que eu estou trabalhando com duas fontes centrais. E aí, pensando aqui eu sempre trago algumas questões no sentido de diferenciação também, no sentido de colocar alguns pontos finais, pontuar os is, dar pontos aos is aí, né? E diferenciar também o trabalho, os profissionais da medicina no medievo. Então, uma das questões importantes é quais os grupos e os níveis de formação em que eles faziam parte. Então, por exemplo, quando a gente pega a obra do Henri de Mondeville e do Guy de Chauliac, mas principalmente do Henri de Mondeville, porque nesse ponto o Henri de Mondeville é um pouco mais crítico, ele faz uma diferenciação entre o que seria físicos, né? Físicos letrados, aqui eu estou falando daqueles mais letrados, daqueles que passaram pelos estudos, né? Estudos gerais, né? Tiveram ali uma certa formação, dos profissionais conhecidos como cirurgiões barbeiros, charlatões, e eles recebem vários nomes aí. Mas o Henri de Mondeville, ele vai chamar de cirurgiões barbeiros na obra, que seriam ali aqueles não letrados. Então, existe em algumas obras e na própria Idade Média uma diferenciação também entre eles. Os cirurgiões barbeiros seriam aqueles que, como o nome já diz, fariam desde do corte de cabelo, a barba ali, até aos pequenos procedimentos cirúrgicos, né? Um dos mais comuns é a sangria, né? Alguns procedimentos mais simples, até porque, segundo o próprio Henri de Mondeville, eles não teriam o conhecimento letrado, o conhecimento dos livros, dos manuais, anteriores e de seu tempo. Então, por isso, eles não conseguiriam fazer uma cirurgia de uma forma adequada. Então, o Henri de Mondeville chama ele diversas vezes de charlatões, de pessoas que não praticam a medicina ou a cirurgia de forma adequada. E os físicos para o Mondeville, os médicos ou físicos cirurgiões, no caso do Mondeville, seriam aqueles que tinham um conhecimento mais aprofundado das artes médicas, principalmente aqueles que passaram, de alguma forma, por algum dos estudos, né? Então, os mais famosos, Salerno, Bolonha, Pádua, na região ali da Itália. Na França, nós temos Montpellier,
e Paris, né? Então, são inúmeros estudos que vão surgindo, aí são grupos que vão surgindo de estudo e que encarregados em estudar os manuais antigos e medievais também do seu tempo ali, debater sobre essas obras, estudar ao longo de 4 anos de curso, essas obras e ter um conhecimento mais aprofundado. Então, nesse primeiro momento, eu faço uma diferenciação que o próprio Henri de Mondeville traz em sua fonte. Dentro da própria categoria da medicina letrada, também haviam diferenciações. Os médicos em si, muitas vezes, eram aqueles que praticavam a medicina externa, que eram letrados, mas que evitavam de todas as formas, de todas as maneiras possíveis, muitas vezes, as intervenções internas também, né? Enquanto o cirurgião, né, podia ser podia dar nome àquele cara que ali abria o corpo mesmo, mexia com os excrementos, com as secreções corporais, com o sangue. E a gente sabe que quando a gente trata de cada uma dessas questões, em se tratando da Idade Média, são questões que envolve uma série de fatores, de proibições, de concepções locais e globais, né, que impediam essas ações, ou que limitavam elas, que podiam limitar elas também. Então, no caso das intervenções manuais no corpo, havia muito essa questão também de diferenciação entre o próprio... Inclusive, houve, em alguns momentos, uma divergência entre médicos e cirurgiões na própria França. Tanto é que surge lá o colégio de Cosme Damião, né, que seria o colégio para os cirurgiões, que seria uma forma, havia uma certa divergência entre eles, uma certa briga entre eles, né, porque eles disputavam seus espaços ali nos campos de formação, nos campos de atuação. Então, havia também Então, perceba, trabalhar com o medievo, e aí estão os desafios em trabalhar com o medievo e trabalhar especialmente com a medicina, envolve também entender esses níveis, esses grupos, esses níveis de atuação, esses níveis de formação, né? Entender essas pessoas, esses sujeitos, dentro da própria fonte também, né? Analisá-los dentro do contexto da própria fonte, como que esses autores tratam, né? Se faz uma diferenciação, se não faz. Então, no caso das fontes que eu trabalho, existe uma diferenciação. Então, por isso, achei importante trazer também essas colocações aqui. E dentro das formas de se aprender e ensinar no medievo, também haviam diferenciações. Então, ensinar e aprender no medievo não pode ser entendida, e aí eu trago agora para a educação médica também, não pode ser entendida somente em sua questão de escrita e sua questão formal. E aqui eu estou falando, como a proposta da minha fala de hoje é tratar mais a questão da Baixa Idade Média, então nós não podemos entender, por exemplo, a medicina medieval, a medicina na Baixa Idade Média, somente em seu aspecto formal, de escrita técnica, de escrita formal e tudo mais, mas também em outros cenários, né? Então, havia uma escrita técnica, havia uma formação ali nos estudos, haviam currículos universitários, que eu vou falar mais adiante, haviam toda uma tentativa de tornar esse ensino cada vez mais técnico, mais organizado, né? Tanto é que os currículos vão surgindo, essas corporações vão se aprimorando, vão começando a trazer novidades, obras novas, remuneração para os mestres. Então, uma série de fatores vai acontecendo aí, mas não é só nesse âmbito. Então, assim, já tocando um pouquinho na questão da educação, na questão da educação médica. Então, por exemplo, quando eu falo de ensino superior na Idade Média, educação superior na Idade Média, ou algo do tipo, eu não estou falando, a gente tem que sair um pouquinho da visão que nós temos da sociedade atual de uma instituição ali com o nominho Universidade de Bolonha, Universidade de Paris, mas entender como corporações, né, de professores e alunos, né, eram grupos. Então, quando a gente fala de Salerno, fala de Paris, como
Montpellier, nós estamos falando de vários grupos que faziam parte faziam corporações que se reuniam, que se organizavam, que debatiam os textos, as obras a que eles estavam tendo acesso naquele momento, né? Faziam traduções, faziam debates, faziam colocações, faziam críticas também. Então, a construção formal do conhecimento ela vai se dar em diversos âmbitos, e a gente não pode entender esses espaços como institucionalizados ali, um prédio escrito Montpellier, outro escrito Paris, outro escrito Bolonha, mas como corporações mesmo. Então, outra ressalva aqui que se faz no início dessa minha fala. E fora isso, fora a escrita técnica, que eu apresento como fonte ali o Henri de Mondeville, que escreveu sua obra, o Guy de Chauliac, que escreveu sua obra, o Arnaldo de Villanova, que escreveu sua obra, Pedro Hispano, Isidoro de Sevilha, e muitos outros autores que vão escrevendo ali, deixando um escrito, mas a formação no medievo, ela vai muito além disso. Ela também acontecia em seu âmbito oral, né, de transmissão ali de forma oral. Então, muitas teorias e muito do conhecimento medieval sobre medicina surgiu também a partir ele foi passado de forma oral, e não necessariamente que esses autores tiveram acesso a um texto, uma fonte, que dava aquela informação e que eles foram aprimorando, mas muitas vezes de forma oral. Para citar um exemplo, né, muitas vezes acontecia também dentro da própria família, né? O pai ensinava para o filho ensinava para os seus filhos ou para os seus alunos ali, uma relação entre mestres e discípulos também era uma relação bastante interessante para a gente colocar. E um exemplo, né, que eu notei até ao longo da pesquisa, por exemplo, o próprio Hugo, existem dois cirurgiões na região da Itália, ali, Bolonha e tudo mais, muito famosos e muito importantes, principalmente para o Henri de Mondeville, que é o Ugo de Luca, ou Ugo Borgognoni, e o Teodorico de Luca, ou Teodorico Borgognoni, pai e filho, né? Ugo, pai de Teodorico. E o tem um manual escrito, ele não deixou algo escrito sobre a sua cirurgia. No entanto, ele participou das cruzadas, ele participou do cerco de Damietta, se não me engano, ele participou das cruzadas, ele foi para os campos de batalha, ele atuou como cirurgião municipal, e ele passou essas informações de forma oral para o seu filho. E o próprio filho, o próprio Teodorico, nos diz que o pai não queria que fossem escritos as suas teorias. Ele não achava que era necessário escrever as suas teorias. Ele achava que o conhecimento poderia também ser transmitido de forma oral. Então, é um exemplo. Então, o Teodorico ele vai seguir a carreira do pai. Acho que foram 5 filhos do Hugo de Luca. Apenas um vai seguir a carreira. O que a gente sabe mais, né, sobre ele, que é o Teodorico, o que a gente sabe é que apenas o Teodorico teria seguido essa carreira e decidiu, né, não obedecer o pai e escrever sobre as teorias. Mas é o Teodorico escrevendo as teorias de Hugo, porque o próprio Hugo, o pai dele, não escreveu, ele transmitiu de forma oral. Então, é um exemplo aí de uma outra forma de se aprender e de se ensinar também na Idade Média. E as práticas e as trocas também eram formas de se aprender e de se ensinar também. As práticas, o cirurgião, ele não estava ali, ele não estava somente ali na cidade dele, ele acompanha, a gente vai ver ali mais adiante, que ele se movimentava, ele ia estudar, mas ele também acompanhava o monarca, ele atuava na sua cidade, ou em regiões próximas ou distantes, né? Ele se deslocava, ele aprendia com a prática também. E as trocas de conhecimento, que também a gente faz um link com o conhecimento oral ali. Então, as trocas de conhecimento, e aqui eu faço um link também com a questão cultural. E aqui eu não estou falando somente de dentro, internamente. Por exemplo, cristão trocando, um médico cristão trocando conhecimento com outro médico cristão. Mas cristão também trocando conhecimento com
povos muçulmanos, né, com judeus, citando judeus. E aí eu vou trazer alguns dados da minha pesquisa para mostrar isso. Então, esse conhecimento, né, e aí a gente traz a ideia de entender esses atores, a necessidade de entender esses atores e esses sujeitos como atores redes e como sujeitos globais também, né? Então, entender que eles estavam, de alguma forma, né, pelo menos o Henri de Mondeville e o Guy de Chauliac nos dá esses indícios que eles estavam conectados, eles estavam antenados, eles estavam ali estudando, eles estavam aprendendo sobre, não só na forma escrita, mas oral e trocando conhecimentos, falando o que eles sabiam e aprendendo com outros povos também. Bom, mas falando em um aspecto formal, falando em um aspecto de ensino, de educação formal e de currículo universitário, nós temos ali na Baixa Idade Média um início de um processo de regulamentação e de estrutura, né, de estruturar o ensino nos estudos medievais. Então, nós temos, por exemplo, né, o Arte-Cela ou Pequena Arte, que foi usado como currículo básico no ensino universitário, né? E aí a gente cita novamente Bolonha, Salerno, Montpellier, Paris. Então, todos esses vão, pelo menos esses que eu citei, vão utilizar como ensino básico aqui, como currículo básico. Então, por exemplo, só citando o exemplo das obras que estavam nesse Arte-Cela, né? Nós temos o aforismo, o prognóstico, o regimento das doenças agudas de Hipócrates, nós temos a técnica e megatécnica, ou seja, a arte médica de Galeno, que são duas das inúmeras obras de Galeno. Nós temos ali o livro Régios, né, de Ali Rabas, né, aí nós temos uma influência muçulmana e árabe muçulmana para o conhecimento, e aí tem outros aí logo abaixo também, o Viático de Algizar, o Canon, né, ou Cânone da Medicina, do Ibicina ou Avicena, o livro de Almansor, né, que é do Raziz ou Razés, tem várias os nomes variam muito, né? O livro de Toda a Arte da Medicina, de Overroys, né? O livro das febres, né? Da dieta, das febres, da urina, do Isaac Zarelli, o Velho, ou também conhecido como Isaac, os Judeus, o livro natural, né, de Aristóteles, o livro das urinas de Teófilo, né, dos pulsos de Filareto. Então, todos esses livros, esses são apenas alguns exemplos. O Arte-Cela foi um currículo universitário, e lembrando novamente, quando eu falo universitário, eu não estou falando de uma instituição, mas estou falando dessas corporações, desses primeiros sinais do que viria a ser, e que nós conhecemos hoje, como universidade. E esses currículos, esses livros, essas obras, faziam parte do conhecimento básico do currículo formal, da educação médica formal. E aí você já percebe que, mesmo em terras cristãs, não havia uma limitação de que fosse, né, não havia uma proibição do uso de obras de judeus, de muçulmanos, árabes, enfim. Não havia pelo menos, não tenho conhecimento dessas instituições que eu disse, pelo menos, de uma proibição tão severa, ou a proibição que possa limitar a circulação desse conhecimento aqui. O Canon do Avicena, por exemplo, vai ser uma das obras mais difundidas nesses estudos da Europa, sobretudo. Né? Então, vocês percebem aí que a grande variedade de temáticas que esses estudantes tinham na educação formal. E a minha fala de hoje é, sobretudo, no sentido da educação formal, mas eu quis, lá no início, trazer as outras formas de se aprender e ensinar no medievo. E aí, dando continuidade, e já trazendo para a minha pesquisa, a pesquisa que eu tenho desenvolvido também, eu notei que as autoridades, pelo menos nas obras do Henri de Mondeville e do Guy de Chauliac, as autoridades mais citadas são Hipócrates, né,
o chamado pai da medicina, Galeno, seu grande seguidor e comentador, e o Ibicina, o Avicena, né? E além deles, eu acrescentaria também o Aristóteles, né? Com as suas teorias também. Então, as 3 ou 4 autoridades, ou os 3 ou 4 autores antigos e medievais, né? Mais citados aí, são esses. Mas o número de citações são gigantescas, né? Eu acho que eu tenho até os números aqui. Coloquei. Aqui eu até coloquei uma tabelinha, eu simplifiquei, porque eu fiz o levantamento das 2 obras centrais da minha pesquisa. Então, por exemplo, tem de um lado daí da tabela, tem o número de citações feitas por Henri de Mondeville, para cada uma das autoridades que eu falei, e o número de citações feitas por Guy de Chauliac. Na tese, na dissertação e na tese, eu trago todas as citações, todos os autores, todas as citações que aparecem na obra. Aqui, para simplificar e para ser mais sucinto também, estou trazendo aqui as principais. Então, perceba que, como eu disse, são as mais citadas, e perceba que o Avicena, por exemplo, ele só perde, o Avicena, o médico muçulmano ali, enfim, ele só perde para Galeno. Isso comparando a obra toda. Ele só perde para Galeno. Galeno é a autoridade indiscutível da medicina medieval, né? E ele vai ser utilizado ali ainda por muito tempo. Então, é indiscutível as teorias de Galeno e Hipócrates, elas vão estar presentes em todos, eu arrisco dizer, em todos os manuais médicos, cirúrgicos, elas vão aparecer de forma direta, citando eles mesmos, ou indiretamente elas estão ali. Essas teorias ali, essa base teórica está ali. Então, só para vocês terem ideia, e dá para ver também, a partir dessa tabela, o nível de acesso à informação, né? Então, por exemplo, o Henri de Mondeville citou 307 vezes o Avicena, enquanto o Guy de Chauliac citou 661 vezes. Então, duplicou, né? Dobrou esse número. Então, ele teve possivelmente muito mais acesso a traduções, muito mais tempo também. Aí são inúmeros fatores, inúmeras hipóteses que a gente pode elaborar em cima dessas pequenas, e parece pequenas, mas são grandes informações que nós temos numa tabela como essa, por exemplo, né, de um levantamento como esse, né? Esse é apenas um aspecto em que um tratado cirúrgico, um tratado médico medieval pode oferecer ao pesquisador, né? Se você, por exemplo, faz o levantamento, como foi feito aqui, do número de citações, você vê os níveis de influência e os níveis de conhecimento, a formação desse médico, né? E uma das teorias, obviamente, mais difundida na medicina medieval é a teoria humoral aperfeiçoada, quase que criada ali por Hipócrates, né? Criada, aparece muito nos textos hipocráticos, né? E que vai ser aperfeiçoada pelo seu grande seguidor e comentador, que é o Galeno. Então, nos textos hipocráticos, a teoria humoral, né, lendo aí o que está no slide, aparece como 4 fluidos corporais denominados sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, originárias no coração, sistema respiratório, fígado e baço, respectivamente, que, quando estão em desarmonia, acreditava-se provocar as doenças. A harmonia era alcançada por meio dos tratamentos responsáveis por apaziguar e restabelecer a saúde, envolvendo dieta, repouso, exercício, o uso de medicamentos, né? A combinação dos humores é ainda responsável pela formação de tecidos, que, por sua vez, constituem os órgãos. Então, pessoal, a teoria humoral precisava ser de conhecimento daquele que queria praticar, formal ou informalmente, a medicina no medievo, aquele que tinha um conhecimento mais técnico, né, um conhecimento dos livros, enfim, e também daqueles que não tinham tanto assim conhecimento, mas que atuavam, que ficaram sabendo por outros meios de formação, né, por transmissão oral, enfim.
E a teoria humoral, ela aparece majoritariamente em todas os tratados médicos, cirúrgicos, elas estão ali, camuflada ou bem aparente, ela está ali. E o que basicamente essa teoria humoral? Ela é uma teoria muito complexa, ela vai sendo aprimorada ao longo do tempo, mas é uma teoria em que ela diz sobre quatro humores principais ali, e que a desarmonia desses humores causaria as enfermidades. E para se tratar, para curar de uma enfermidade ou para evitar uma enfermidade, era necessário estabelecer ou reestabelecer a harmonia desses humores. E esses humores primários, vamos dizer assim, a bile amarela, a bile negra, a fleuma e o sangue, eles estavam associados a outros fatores que a gente consegue ver nesse esquema aí, mas que eu trouxe outras tabelinhas para tentar exemplificar para vocês. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que o número 4, ele por si só tem uma simbologia. Então perceba, são 4 humores, são 4 estações do ano, enfim, existe uma simbologia por trás desses humores. Então, por exemplo, o número 4 tem uma simbologia ampla, quando está ligada às coisas da natureza, estando representado nos elementos terra, água, ar, fogo, nos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, nas qualidades quente, frio, seco e úmido, nas estações do ano, verão, outono, inverno e primavera, no âmbito do desenvolvimento genético da sociedade, o homem, a família, o burgo, a cidade, polis, né? Ou ainda nas dimensões do ser animado, a alma racional, a alma irracível, a alma incorruptível, o corpo como lugar de residência da alma. O 4 também é o número dos evangelistas que escreveram sobre Jesus Cristo, por exemplo. São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. Então, perceba, existe também uma relação do próprio número 4, existe um motivo para isso. Então, tudo isso precisava ser do conhecimento, para o pesquisador em história da medicina, ele precisa entender um pouquinho disso daí também, mas para o homem medieval, para o médico, o físico, o cirurgião barbeiro, ele precisava entender a relação entre tudo isso. E tudo isso tinha uma explicação, tudo isso tinha uma relação, se relacionava. E a desarmonia de qualquer um desses elementos, de qualquer um desses fatores, desses pontos, dessas características, provocaria, então, seria um dos motivos para as doenças no medievo. Então, por exemplo, aqui eu trago entre aspas, a trajetória, uma linha do tempo, as raízes históricas do surgimento das ideias, da teoria moral, do surgimento dos 4 elementos, dos 4 temperamentos. Né? Nós temos aí Empedócles, que deu a ideia da terra, fogo, ar, água e ar, né? Os 4 elementos. Depois temos Hipócrates, que refletiu sobre a fleuma, sangue, bile negra e bile amarela. Depois Platão, nós temos Platão, que falou sobre também o número 4, né? A questão do guardião, o artesão, o racional e o idealista. Ele vai refletir no seu pensamento, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Aristóteles, sobre o material, o sensual, o lógico e o ético. E, por fim, o Galeno, o grande comentador de Aristóteles, né? O melancólico, o sanguíneo, o fleumático e o colérico. Nós vamos focar principalmente aqui na minha fala no Hipócrates e no Galeno, tá? Mas em algum momento nós vamos falar um pouquinho do Aristóteles também, que são os grandes, né, influenciadores do pensamento medieval, da educação médica, da construção do saber médico medieval, seja ele formal, escrito, formal, seja ele informal, oral, enfim. E aí, para a gente continuar nessa discussão sobre as teorias,
aí temos novamente a questão da teoria moral e as relações estabelecidas, o conhecimento que o médico tinha que ter sobre os diversos fatores, sobre as diversas questões que, se estivessem em desarmonia, poderiam ser os grandes motivadores para o surgimento de uma doença ou para uma complicação em um procedimento cirúrgico, enfim. Então, por exemplo, o humor-sangue, o ar estava intimamente relacionado às qualidades quente e úmido, ao humor-sangue, à idade, à infância, né? À estação da primavera, ao temperamento sanguíneo. Então, só para a gente dar um exemplo, o médico ele tinha que saber que se aquele órgão os órgãos tinham seus temperamentos também. Então, se ele vai trabalhar com um órgão ali, se ele vai operar um órgão, uma parte do corpo, que tinha um temperamento mais sanguíneo, ou se ele vai utilizar algum tipo de medicamento que tem alguma relação com o temperamento sanguíneo, ele tem que observar, por exemplo, questões de estações do ano, a idade do paciente, a questão do humor, as qualidades, os elementos. Não quer dizer que o médico a condição da doença está ligada ao temperamento da doença ou do medicamento, está ligada à questão sanguínea. Então, eu só posso operar na primavera, o médico não poderia operar em outras estações? Sim, ele poderia operar em outras estações do ano ou em outras situações, mas ele deveria ficar atento que essas condições, né, fora do normal, fora do padrão ali, poderia ser a causadora, né, da morte do paciente ou de complicações futuras para o paciente. E ele deveria, por meio de medicamentos ou por meio das intervenções cirúrgicas e terapêuticas, evitar essa desarmonia dos humores, né? Então, não é que ele tinha que esperar as condições necessárias. Se ele encontrasse o paciente ou as condições necessárias para uma cirurgia ou para um tratamento, beleza. Mas se não, ele tinha que recorrer aos meios farmacológicos, terapêuticos, dietéticos, enfim. Ele tinha que recorrer aos diversos meios para que a harmonia acontecesse e para que ela prevalecesse aqui no tratamento. Ou, caso contrário, ele teria que assumir o risco de uma complicação ou de uma perda, né, da vida do paciente ali no momento de uma cirurgia ou no momento de um tratamento administrando o medicamento. E, obviamente, que ele deveria estar atento a uma outra teoria muito comum, que também está nos manuais hipocráticos ali, que é a teoria ou a cura pelos contrários, ou a teoria dos contrários, né? Como que essa teoria atuava na medicina medieval e no saber médico medieval? O que o médico precisava saber dentro dessa teoria? Que determinar a ação do médico ou do cirurgião, ela deveria ser para equilibrar os humores. E para isso, ele tinha que utilizar elementos contrários. Então, se o ferimento ou as condições em que o ferimento estava acontecendo ali, com a doença estava acontecendo, era uma condição quente e seca, por exemplo, ele tinha que buscar medicamentos que efetivasse uma cura pelos contrários, ou seja, úmida e fria. Então, isso é. Então, se a gente for voltar um pouquinho aqui, então, se o ferimento, a ferida, o ferimento, as condições envolvem qualidades quente e úmida, ele tinha que buscar uma qualidade fria e seca. Isso é a teoria dos contrários, né? Então ele tinha que, e não é só nesse aspecto, em todos os aspectos. Então, se ele conseguisse memorizar ou construir, elaborar um medicamento, uma técnica que causasse harmonia humoral, ou praticasse esse uso dos contrários, ele certamente, de acordo com esses físicos medievais, ele teria sucesso no seu procedimento. Então, percebam
quanto ele precisava saber. E eu acho que é esse um dos principais motivos para homens como Henri de Mondeville criticar cirurgiões barbeiros, né? Criticar aqueles que não eram letrados. Porque, segundo Henri de Mondeville, esse conhecimento, todas essas técnicas, essas teorias, o cirurgião ele alcançava por meio do estudo, da experiência, dos debates realizados ao longo do seu estudo lá nos estudos gerais, lá nas universidades por onde ele passou, na educação superior por onde ele passou. Então, eu acho que esse talvez seria o grande motivo da crítica do Henri de Mondeville. E aí, novamente, não parava por aí a questão da teoria moral. Ela tinha relação também com os planetas, né? Saturno, Júpiter, Marte, o Sol, que acreditava ser um planeta, Vênus, Mercúrio, a Lua, né? Todos esses planetas também tinham qualidades, né? Por exemplo, eu citando um exemplo. Recentemente eu traduzi uma parte do texto do Henri de Mondeville, onde ele cita os perigos de se operar quando a Lua estava escondida, ou seja, quando a Lua não aparecia no céu, ou quando a nuvem tampava a Lua, ou em uma determinada estação do ano em que a Lua não estava cheia ou não estava visível, porque isso causava, segundo ele, uma desarmonia nos humores e nas qualidades, e isso poderia ocasionar muitas complicações quando o cirurgião usava, por exemplo, né, se ele fosse usar um objeto metálico para operar o crânio, por exemplo. Então, as questões deveriam ser tratadas. E o mesmo para os signos do zodíaco. Eles também acreditavam nisso, né? Então, cada signo do zodíaco estava associado a qualidades. E como que e de que forma isso se aplica à medicina? Então, só para a gente, antes de passar para o próximo slide, então nós temos todos os signos do zodíaco aí, né? Toda a questão da astronomia, astrologia, estava muito presente na medicina medieval, e o cirurgião ele aprendia isso também de forma, novamente, de forma através dos manuscritos, mas também pela transmissão oral, né? E as qualidades, cada um desses signos, cada período do ano, cada momento tinha as suas qualidades e os seus temperamentos. E isso deveria ser levado em conta no momento de fazer uma receita, ou no momento de fazer ali um composto, ou no momento de um tratamento de uma ferida, ou de uma cirurgia. E no caso dos signos, por exemplo, essa é uma iluminura, uma imagem, né? Uma pintura, uma iluminura aí do século XV, né? Já um pouquinho depois aí do período que eu trabalho mais do século XIII, XIV, mais um pouquinho depois. E mesmo assim continua aparecendo nos manuais médicos, né? Mostrando a relação do corpo humano com as questões humorais, mas também com a astronomia, com a astrologia, e aí vai. Então, por exemplo, cada parte do corpo, ela era regido, era administrada, regida por um signo, né? Então, você percebe aí, por exemplo, os pés pelo peixe, né? Signo de peixe, as pernas ali, joelho, perna, principalmente abaixo do joelho, a região abaixo do joelho ali, por aquário, né? As partes vergonhosas, né? Que são os órgãos sexuais, por escorpião, né? O coração ali. Então, assim, cada parte, os braços, por gêmeos, né? Então, cada parte do corpo tinha uma ligação com os astros, com a astronomia, com a astrologia, com as qualidades, com os temperamentos, com os humores. Então, a teoria moral, a teoria dos contratos, ela estava entre os conhecimentos necessários para se atuar, para se escrever, para se ensinar na Idade Média. E com essa imagem, eu termino a primeira fase da minha fala, que seria de abordar um pouquinho desse conhecimento médico e também
da construção desse conhecimento médico. E aí eu vou brevemente passar pela segunda fase, que é as possibilidades para nova pesquisas em história da medicina. Então, você já deve ter percebido que falar em medicina é estudar a história da medicina, da cirurgia, da anatomia, da farmacologia antiga e medieval, requer do historiador bastante cuidado com diversas questões, e para os medievais, né, para o físico, para o cirurgião, enfim, para aquele que ia praticar, né, estudar e praticar isso tudo lá no medievo, exigia dele um conhecimento que era transmitido de diversas formas. E para nós, historiadores, esses manuais são um convite para desbravar uma Idade Média de um modelo, de uma forma diferente, né? A Idade Média, como a gente falou bem desde o início, ela traz inúmeras formas de se trabalhar. E uma delas é a partir da história da medicina, que abre inúmeros leques para se trabalhar. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar a história da medicina a partir das influências, né? Basta a gente ver lá as influências, quando eu fui falar do currículo universitário, da obra do Henri de Mondeville, do Guy de Chaliard. Só para a gente citar alguns números, a cirurgia do Henri de Mondeville, por exemplo, ela citou 475 vezes autoridades árabes, muçulmanas e judeus, que corresponde a 37%, quase 37% por aí, das 1.299 citações totais feitas ao longo de sua obra. Na obra da Cirurgia Magna de Guy de Chauliac, esse número é ainda mais expressivo, mais significativo. Foram quase 1.400 citações, ou seja, 1.400 citações a autores árabes, muçulmanos e judeus. Isso corresponde a 44% das citações totais, incluindo autoridades antigas e medievais, e mais de 60% das menções a medievais. Ou seja, as influências, se você partir por esse rumo, em trabalhar a partir das influências, os manuais médicos estão aí para mostrar isso. Os níveis de influência, quem foram os autores bases para essa construção do conhecimento, por que eles citaram tantas vezes essas autoridades árabes? Talvez porque essas autoridades árabes praticavam e tinham conhecimento superior, de repente, àquele que eles praticavam e tinham lá na Europa, na região da Europa. E aí, quando em algum movimento de transição, né, basta a gente lembrar a questão da própria Península Ibérica, por exemplo, né? Então, todo esse movimento, a chegada ali dos árabes, muçulmanos, enfim, os judeus também estavam ali na França, na região da França, tudo isso influencia. Então, você pode trabalhar com diversas hipóteses em cima das influências dentro das obras que você escolher trabalhar sobre a história da medicina. Uma outra possibilidade é a partir dos deslocamentos e as guerras, que foi por onde eu comecei, né? Lá no início da minha fala, o grande influenciador da minha pesquisa foi um texto que falava sobre a medicina em campo de batalha. Então, por exemplo, o Henri de Mondeville andou, ele mesmo relata as andanças dele com Filipe o Belo. Ele andou com Filipe o Belo para as batalhas contra os flamengos, contra os Flandres, né, rumo a Flandres. Então, ele participou da guerra da França contra a Flandres. Nas diversas batalhas que se arrastou ao longo dessa guerra, né? Então, ele teve como ali obter experiência em campo de batalha. Então, isso precisa ser levado em conta. Ele deslocou, ele não ficou só na França, ele andou ali em diversos lugares. Ele estudou fora da França também, tem que lembrar isso também. Ele foi, inclusive, para a Inglaterra, né? Ele relata a ida dele para a Inglaterra, possivelmente para o nascimento do filho de Isabel da França, o futuro Eduardo III. Então, ele saiu, inclusive, da França para ir para a Inglaterra, para tratar de questões dos filhos
dos monarcas franceses ou da filha do monarca francês. Então, esses deslocamentos, essa participação nos campos de batalha também é importante. O Henri de Mondeville, ele fala, por exemplo, da extração de flechas farpadas, ele fala de como tratar e como suturar feridas de espada. Então, ele não fala somente de uma temática, ele fala de uma série de outras temáticas que também é possível você abordar, e aí uma das possibilidades é os deslocamentos e as guerras. As permanências é outra possibilidade. Esses cirurgiões, eles permaneciam de uma corte para outra, alguns deles permaneciam de uma corte para outra. Então, Henri de Mondeville permaneceu de Filipe IV e Luís X. Robert Lefebvre, de Filipe III e Filipe IV. Arnaud Quimpoix, ele permaneceu aí de Filipe IV até Carlos IV. Então, essas permanências nos diz muito sobre a competência desse físico cirurgião, sobre a importância desse físico cirurgião para o monarca, ou sobre os níveis de influência social que esse físico cirurgião tinha. Qual a condição social em que esse cirurgião, que esse físico estava inserido? Ele fazia parte de alguma família tradicional, e é por isso ele foi incluído na corte francesa, ou ele foi incluído por causa de sua competência como profissional, né? Então, essas perguntas você vai fazendo ao longo da pesquisa, e as permanências na corte também é uma possibilidade de pesquisa. E aí, dando continuidade às crises, o Guy de Chauliac, ele relata a participação dele no tratamento e na identificação de casos da peste negra, na região de Avignon, por exemplo, onde todos os físicos daquela região fugiu com medo da peste, e o Guy de Chauliac teria ficado. E ele identifica dois tipos diferentes nesse relato que eu apresento para vocês aí. Ele identifica dois tipos diferentes de peste, já na Idade Média. Ele identifica um tipo em que morria-se em 3 dias e um tipo em que se morria em 5 dias. Então, esses relatos presentes nos manuais médicos também são possibilidades para pesquisa. Então, você pode falar da peste negra a partir de um relato cirúrgico. Esse aqui é um tratado cirúrgico, onde, em algum momento, em função da condição histórica, social, que ele estava inserido, ele teve a necessidade de escrever, né, a necessidade ou sensibilidade, ou enfim, ele escreveu sobre aquilo. Então, você analisa a partir de uma determinada fala o contexto em que ele estava inserido. E muitas vezes são contextos de crises. E, para finalizar, os mitos. Um dos mitos que eu tenho trabalhado no doutorado, né, e aí já é uma questão nova, né, que eu estou trabalhando agora no doutorado, que é a questão sobre a igreja realmente proibiu o estudo do corpo, das dissecações, das autópsias, ou fez uso delas? Os papas, os bispos fizeram uso, fizeram intervenções, fizeram autópsias nos corpos, ou proibiram essa ação da igreja? Para os modernos e para algumas revistas, alguns textos que a gente encontra na era moderna, a igreja proibiu, e por isso o conhecimento médico medieval e o conhecimento anatômico medieval foi renegado, foi deixado na obscuridade. Quando, na realidade, existem inúmeros exemplos da igreja praticando esses atos. A bula Destantai Freitatis Abusum, a crueldade, da crueldade detestável, que eu falei um pouquinho anteriormente do Bonifácio VIII, que foi promulgada em 1299 e 1300, ela não fala muito, tem muitos textos aí na internet falando que essa bula proibia a dissecação. Ela não fala sobre a dissecação. Ela fala sobre desmembramento de corpos e fervura para transporte. Essa técnica é chamada de costume alemão. Foi a mesma técnica empregada por São Luís, por Luís IX, avô de Filipe o Belo, que o Henri de Mondeville trabalhou por Filipe o Belo, né? Foram técnicas empregadas para Frederico Barbarossa, né? E para muitos outros monarcas que queriam ser enterrados em suas terras, mas que morreram em terras distantes. Então, partia-se o corpo em vários pedaços, fervia em água quente ali e levava-se os ossos para ser enterrado em outro lugar.
né, na terra onde ele escolheu. Só que nem mesmo essa regra, ela é regra nem mesmo para ela mesma, para o que ela pretende. Por quê? O corpo, a concepção do corpo na região da Itália, onde essa bula foi promulgada, é diferente da concepção do corpo que se tinha na França. O corpo na Itália, ele tinha um simbolismo. Ele emanava as vontades do morto. Na França, ele só era mais um corpo. Ele podia ser enterrado. Então, assim, inúmeros fatores podem ser averiguados aqui. Eles podem ser identificados a partir disso. E aí nós temos autópsias autorizadas pela própria igreja, né? Nós temos aí... acho que falta um pedacinho aqui, mas autópsias autorizadas. Temos autópsias autorizadas por Inocêncio III, faltou aqui Inocêncio III. Inocêncio III autorizou algumas autópsias em 1209, né, de alguns casos de padres ali que estavam envolvidos em algum inquérito ali, e aí houve a morte de um fiel, e aí houve a suspeita que o padre havia causado aquela morte. E aí o próprio Papa autorizou a autópsia do corpo. Nós temos as crônicas do frade Francisco Salimberi de Adam, em 1286, onde ele descreve, o franciscano, né, Salimberi de Adam, ele descreve em 1286 uma dissecação de animais, de galinhas e de homens, para identificar uma possível causa para um grande número de doenças, de mortes por uma doença. Ele queria saber qual era o motivo daquela doença lá onde ele estava ali, na região onde ele estava, na região, se eu não me engano, da Itália. Nós temos a autópsia de Santa Clara de Montefalco. A vida de Clara, a biografia de Clara de Montefalco fala o passo a passo da autópsia do corpo dela. Inclusive, é utilizada a autópsia para comprovar a sua santidade, porque é dentro do coração de Clara de Montefalco que se encontra os desígnios de Deus. O próprio Cristo crucificado é achado dentro do coração de Clara de Montefalco, a chibata que açoitou Cristo, a cruz que crucificou Cristo, tudo isso na carne do coração, a parte interna do coração. E isso é relatado no processo canônico, no processo de canonização, no processo instaurado para tornar Clara de Montefalco santa. E o último caso, muito parecido, que é da beata dominicana Margarida de Cidade Castelo, que também teve seu coração aberto ali, seu corpo foi aberto para investigar e para comprovar que ela também tinha feito milagres em vida e após a morte. Então, a própria Catharine Parker, que ela é historiadora da ciência, o Ronald Number e a Catharine Parker ela vai falar sobre esse caso aí. E aí ela fala que, em vida, esses religiosos falavam que Cristo habitava seu coração. E qual o melhor lugar para buscar Cristo depois da morte e comprovar que essa pessoa era santa, se não abrindo o coração dela? Então, falar que a igreja, por exemplo, proibiu dissecações ou autópsias é algo delicado. Pode ter havido proibições, alguns tipos de proibições, sim, mas de forma geral, proibindo todas as situações de autópsia, dissecações, enfim, de estudo do corpo, né? Então, é uma possibilidade para você trabalhar também a questão dos mitos que se tinham e que as fontes podem ser usadas para desconstruir esses mitos. Então, aqui é só alguns exemplos, alguns dos vários exemplos que se tem em uma das considerações. E aí eu termino a minha fala de hoje com a frase do Henri de Mondeville, né? Já prolonguei até demais, peço desculpas a vocês, mas eu termino com a frase presente na obra do Henri de Mondeville. Sabe-se mesmo para os ignorantes que a alegria e a tristeza são acidentes da alma e que o corpo se torna gordo de alegria e mais magro de tristeza. Então, que sejamos, né, que possamos tornar, assim como Henri de Mondeville nos diz, os nossos corpos sempre mais gordos de alegria, né?
e porque a tristeza torna o nosso corpo cada vez mais magro, né? Ela nos definha. Então, que possamos nos alegrar com as pequenas coisas e tornar esse corpo mais gordo, cada vez mais de alegria, que no caso, como a Henri nos diz. E com isso eu termino a minha discussão, agradeço, peço desculpa novamente pelo tempo aí excedido, mas deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês.